Bom, bom dia a todos, né? Meu nome é Danúbia Paiva, eu sou professora de Direito Tributário, eu também sou servidora pública, sou professora em outros temas, em Direito Processual Civil, sou professora em Direito Digital, então tem muita coisa aqui que vocês vão perceber que eu vou trazer de outras áreas, que eu vou falar sobre tecnologia, ou seja, eu vou trazer algumas considerações que eu acho que muito mais enriquece e acho que faz com que a gente tenha uma aula muito mais interessante, tá? Eu vou compartilhar aqui um pouco do que a gente vai trazer. Deixa eu ver aqui. E aí eu vou pedir para vocês só me informarem se está compartilhando, tá? Tá certinho? Eu espero que sim. Não consigo mais ver, mas eu espero que sim. Tá certo, Adriana? Você consegue ver? Entrou agora. Começou a aparecer agora. Ah, então ótimo. Bom, gente, então vamos lá. O que é esse tal de direito tributário? Na verdade, como que ele se estrutura? A gente vai ver hoje, a gente vai trazer algumas considerações hoje, um pouco mais teóricas, mas qual que é esse objetivo? É porque a ideia é que o direito sempre vai trazer segurança jurídica. Ele vai ter uma parte geral, ele vai ter umas considerações gerais, que o objetivo é trazer essa segurança jurídica. Eu brinco com os alunos que o direito está às boias, boias que nos socorrem nesse mar de relações que existem, nesse mar de pessoas, nesse mar de interesses, nesse mar de situações. E o direito traz boias que nos socorrem para facilitar essas relações e a vida que a gente tem no nosso dia a dia. O objetivo, então, da aprendizagem desse momento aqui é a gente conceituar o direito como uma ciência. Então, ele precisa ter um raciocínio lógico, ele precisa ter regras gerais, premissas. Danúbia, você ficou sem áudio, sem som. Não estou te ouvindo. O compartilhamento está certinho. O que não está, eu não estou te ouvindo. Seu microfone não está bloqueado, não. Não está tá ativado. Sua imagem congelou.
Bom, eu saí e voltei. Voltei com áudio? Agora deu certo. Me ouve? Me ouve? Alô? Oi? Consegue me ouvir? Sim? Ótimo. Sim, professora. Eu tive que entrar pelo celular. Talvez tira a câmera, fica só no áudio. Talvez a internet melhora. Mas eu acho que eu não posso, sabe? Pela faculdade. Ah, tá. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou... Sumiu de novo o áudio. Vamos ver se vai dar. Agora sim. Agora voltou. Voltou? Voltou. Eu acho que é isso daqui, ó. Pode ser o fone, né? Voltou, né? Voltou. É, eu acho que é o microfone. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui, mas eu acho que agora vai funcionar. Porque aí eu vou manter o áudio do lado. Dando para ouvir, é o que importa. Isso. É mais importante. Mais importante vocês conseguirem me ouvir, até do que às vezes a minha imagem, né? Pronto, vai dar certo. Aí eu fico com a imagem em um e com o áudio do outro. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Pronto, foi. Bem, excelente. Bom, então, a gente vai, primeiro, conceituar o direito como uma ciência. Como todas as ciências, eu tenho classificações, igual lá da biologia, da geografia, então a ideia é entender o conceito de direito público e direito privado, que é só uma classificação, mas é a mais importante do direito hoje. Caracterizar e entender as fontes do direito. Fontes do direito, a ideia de fonte, dessa ideia mesmo de fonte na praça, então a ideia de água, a ideia de onde eu vou beber o direito. Entender o que é o direito constitucional, porque há o direito constitucional, o direito tributário, o direito civil, o direito processual, mas o direito constitucional, ele é a base
do que a gente fala do ordenamento jurídico, então ele é o mais importante, entender o conceito e abrangência do direito tributário, ou seja, onde está inserido o direito tributário. Então, vamos lá. Primeira parte, então, o conceito de ciência como o conceito de ciência jurídica, depois o conceito de direito como ciência e depois o exemplo de ramos de direito. Então, vamos lá. O que seria essa noção de ciência jurídica? A gente tem diversas ciências. Para ser uma ciência jurídica, eu preciso que eu preciso pensar que a sociedade se estrutura num sistema que como se fosse um quebra-cabeça. Para que as relações sociais sejam reguladas, ou seja, para que as pessoas consigam viver em sociedade, eu preciso do direito, preciso de normas, de regras que vão sendo montadas. Mas a gente tem que ver como um grande quebra-cabeça, porque essas regras elas precisam ser montadas, mas ser estruturadas de forma que se encaixe. Eu não posso ter uma autorização constitucional para alguma coisa, para depois ter uma autorização tributária num outro sentido, ou uma autorização no direito civil num outro sentido. O sistema, então, ele precisa estar todo encaixadinho. E, sendo uma ciência jurídica, vai ser um sistema de conhecimento, vai existir um método científico, vai ter um corpo de conhecimento. E, assim como outras ciências, eu vou permitir uma evolução. A ideia de evolução do direito é fantástica. Por quê? Porque se eu tenho uma regra, se eu tenho uma norma, e essa norma ela acaba ficando desatualizada, no sentido de que ela não consegue mais ser aplicada. Uma norma jurídica, vou dar um exemplo aqui, até um exemplo básico, ainda não se fala em não aplicação, mas se eu tiver regras que acabam trazendo uma forma de comportamento para uma profissão que não existe mais, essa regra em desuso, desatualizada, essa regra acaba sendo abandonada. E é preciso tomar cuidado e trazer regras, então, que sejam aptas a evoluir junto com a sociedade. Isso faz com que o direito, e vocês vão perceber, que ele tenha razões universais, regras universais, normas universais. É por isso que mesmo quando eu tiver uma regra, uma norma que seja definida para um determinado sujeito, para uma determinada pessoa, como contribuinte, como o próprio Estado, que no direito tributário são sujeitos da relação jurídica tributária, tá? Que a gente chama, mesmo quando eu tiver uma regra específica para essas pessoas, essas regras são gerais, são genéricas, e o objetivo é que assim seja para que eu tenha uma constante evolução. O direito vai ter uma lógica e um raciocínio, ainda bem, porque senão a gente não ficaria, não teria conforto ou segurança jurídica para poder trazer essas regras e aplicar essas regras, e ele contribui, então, para essa sociedade, para a organização e convivência humana. Ele vai ter métodos, um conhecimento sistemático, vai ter lógica, vai ter racionalidade, ou seja, o direito vai, sim, ser passível de compreensão, considerando a sua estruturação. E ele vai fazer o quê? Vai regular as nossas relações jurídicas. E aí, a primeira questão que a gente tem para fins de classificação e para entender esse sistema é essa divisão em direito público e direito privado. É uma divisão até fácil de compreender. Por quê? Quando a gente fala de direito público, a gente está falando de regras, de sistemas legais que vão envolver o governo e o cidadão, bem como entidades públicas. Ou seja, se eu tiver o direito previdenciário, que eu falo geralmente do INSS, de sistemas de previdência, eu vou estar falando de um direito público. Se eu estiver falando de direito administrativo, leis de licitações, leis específicas de ICMS, leis específicas de imposto de renda, ou seja, toda vez que eu estiver tratando de uma relação jurídica em que tem o Estado, e o Estado está naquela relação jurídica como um participante determinante, eu estou falando de direito público, tá? O direito público, ele está muito presente no direito constitucional, no direito administrativo e no direito penal. Porque, no fim das contas, apesar do direito penal ser uma norma que vai, de uma certa forma, atacar muito mais o sujeito que realiza alguma atividade considerada ilícita, apesar disso, eu sempre vou falar de punições que vão acionar o direito de liberdade, o direito de ir e vir,
É por isso que eu vou estar falando o quê? De relações jurídicas de direito público, que são definitivas porque interferem sobremaneira na vida do cidadão. Já as de direito privado são aquelas relações entre particulares. Mas vejam bem, se eu estiver falando de um contrato de locação, por exemplo, que o Estado alugou determinado imóvel para poder colocar lá uma agência, um hospital, nessa relação, ela é uma relação de direito privado. Ela pode ter até algumas regras de direito público, como, por exemplo, eu não posso retirar o Estado, assim como eu retiro facilmente um banco ou uma outra entidade de direito privado. A ideia, então, é que eu vou ter algumas regras específicas, mas essa relação é uma relação de direito privado. É por isso que vocês não podem compreender a dicotomia que a gente chama de direito público e direito privado só pela presença do Estado. É preciso, então, que se verifique as características daquela relação jurídica para a finalidade específica de quê? De se pensar que, se eu estiver falando de regras em que eu tenho interesse público, aí vem o segundo quesito, eu tenho um interesse público, eu estou sempre falando de direito público. Se eu estiver falando de interesse individual, ou seja, participação do Estado, mas de uma certa forma como um particular, como se um particular fosse interesses individuais, eu estou falando, então, de direito privado. E aí eu tenho direito civil, os casos de responsabilidade civil, por exemplo, direito de empresa, direito de família. Agora, para nós, o mais importante é compreender o quê? É compreender que o direito tributário, ele vai estar onde? Ele vai estar no direito público. Por quê? Porque o direito tributário, ele vai ter uma interferência grande, assim como o direito penal, uma interferência grande na relação jurídica com o contribuinte. E eu tenho uma regra, né? Na verdade, é um macete para você tentar identificar se é direito público ou direito privado, que é você pensar o seguinte: ora, será que nessa relação jurídica há uma igualdade? Como assim uma igualdade? Quando eu tenho um contrato, as pessoas são iguais, ou seja, vai assinar o contrato se todo mundo concordar. Essa relação em que eu tenho interesses privados é uma relação horizontal. Agora, se de uma certa forma eu tenho uma verticalização, ou seja, eu começo a ter uma balança que está pesando mais para o lado do Estado, o Estado ele tem uma superioridade naquela relação, aí eu estou falando de uma relação de direito público. E é por isso que o direito tributário é uma relação de direito público, porque no fim das contas eu vou ter o Estado como o agente mais fortalecido naquela relação. Ele que define as regras, ele que tributa, ele que cobra, e as cobranças, no caso de não pagamento, levam às sanções jurídicas, como multas, por exemplo. Então, é por isso que a gente não tem dúvida que o direito tributário está no conceito de direito público. Fontes do direito. É também muito... A gente está entendendo aqui, né, gente? O objetivo dessa aula aqui é vocês entenderem qual que é o pano de fundo do direito. Eu vou saber, quando eu começar a pensar numa norma de direito tributário que se aplica a empresa X, Y, Z, eu preciso o quê? Eu preciso entender que naquela relação jurídica, então, eu tenho o Estado com uma participação mais incisiva, uma participação, então, mais desigual, vamos assim dizer, e eu preciso buscar o que, de fato, é que regula aquela relação. É por isso que eu preciso entender de fontes do direito. Fontes do direito, então, são os lugares, os meios onde as leis e as regras jurídicas são encontradas. Ah, Danube, é muito fácil, né? Só leis. É tão interessante que hoje, para o direito digital, a gente quase que não tem regulamentação, né? Então, a lei, ela acaba sendo uma coadjuvante. Eu tenho muito mais costumes, eu tenho muito mais jurisprudência definindo como vai ser a relação jurídica de direito digital, e eu tenho tributos que incidem em relações digitais, né? Afinal de contas, eu tenho um monte de influência digital aí que está arrecadando, que tem as pessoas jurídicas, que criam pessoas jurídicas justamente para poder regularizar aquela atividade, e eu vou ter tributos específicos a incidir sobre aquela atividade. Uma atividade que eu ainda não tenho normas para regulamentá-la.
Então, eu vou me valer muito mais de costume, doutrina, jurisprudência, analogia. Então, a ideia de fonte é aquela ideia mesmo que eu comentei no início, de fonte é a ideia de água, a ideia mesmo de buscar de onde eu vou beber. As fontes, então, do direito, a gente fala que existem fontes primárias e secundárias. Fontes primárias são as leis e as secundárias, costumes, doutrina, jurisprudência e analogia, são fontes que, a princípio, a gente pode achar que são fontes menos importantes, né, as secundárias, mas não. Como eu disse aqui, no direito digital, elas são até mais relevantes do que as leis. Os costumes, eles passam a ser regras, a doutrina, jurisprudência e analogia, obviamente, quando a lei não traz uma outra regulamentação. Porque eu não posso pegar um costume ilegal e fazer com que ele seja, de uma certa forma, observado. Ele precisa ser combatido, né? E doutrina é o quê? São normas, são livros, são doutrinadores. Jurisprudência é o que é decidido pelos tribunais. No direito, obviamente, eu tenho jurisprudência pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eu tenho jurisprudência pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, mas o que efetivamente vale é jurisprudência dos tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Por que isso? Porque no direito, na estruturação do direito, a gente fala que os tribunais superiores, eles são uniformizadores de decisões, ou seja, é preciso respeitar as decisões tanto de STJ como de STF. E, em razão disso, a gente tem que sempre, no caso de ter uma decisão do TJ de Minas ou uma decisão do STJ, seguir a decisão do STJ. Entre uma decisão do STJ e do STF, seguir a decisão do STF. E, por fim, analogia é o quê? É quando eu não tenho uma situação regulamentada efetivamente, nem por doutrina, costume, jurisprudência, lei, eu não sei o que fazer. O que eu faço? Por analogia, eu pego uma situação similar e passo a aplicar o que efetivamente se define para aquela situação similar. E por que essas fontes, então, são importantes, gente? Porque elas criam as regras e as normas, elas asseguram a justiça, sobretudo a segurança jurídica, que eu comentei aqui. É essencial se buscar segurança jurídica no direito. E essa segurança jurídica, ela só passa a existir na hora que eu tenho fontes que são fontes conhecidas, que são fontes divulgadas, que são fontes, então, que todos aqueles sabem que aquelas são as regras válidas. E aí, essas regras são utilizadas para resolver conflitos, elas trazem previsibilidade, como, por exemplo, alguém vai abrir uma pessoa jurídica, uma sociedade simples, uma sociedade anônima, essa pessoa, para definir qual tipo de relação jurídica que ela vai aplicar, o que essa pessoa faz? Essa pessoa acaba trazendo as regras específicas daquela pessoa jurídica para fins de eleger o que efetivamente ela vai utilizar. Ou seja, ela vai ver se, de fato, para aquela situação que ela está vivenciando, é ideal criar uma sociedade simples, uma sociedade em ponto de participação, ou seja, eu vou, a partir das regras já existentes, que trazem uma previsibilidade, auxiliar para tomar decisões. E as regras também facilitam a interpretação. Em resumo, então, as fontes do direito são fundamentais e o mais importante é se definir no direito tributário quais seriam as fontes específicas que a gente vai utilizar. Obviamente, Código Tributário Nacional, leis específicas de municípios, de estados. Por quê? Porque a primeira regra que a primeira classificação que a gente usa no direito é direito público, direito privado, que vocês já estão dominando e já entenderam aqui. Quais são as outras regras? As fontes. E aí, quando vocês identificam que existem fontes, leis, tanto de União, estados, municípios e de Distrito Federal, vocês conseguem perceber que aquela estruturação, de fato, é aquele quebra-cabeça que eu falei lá atrás. E que eu tenho uma estrutura específica que vai auxiliar criando um sistema justo, ordenado e fundamental para a garantia de deveres e direitos de todos os cidadãos. E aí, de todos os cidadãos. E aí a gente vai, primeiro, tentar entender, então, como que se estrutura esse quebra-cabeça. Como eu disse, eu tenho que pensar
que existem regras que são regras mais gerais. Essas regras gerais, como quase em todos, né, no direito tributário, no direito civil, no direito processual civil, essas regras gerais estão trazidas na Constituição. E aí é preciso entender aqui qual que é a relevância, o peso do direito constitucional para o direito tributário. Qual que é a importância da Constituição. E aí a gente vai falar de alguns tópicos que existem no direito constitucional e que são importantes para vocês entenderem qual que seria, então, esse papel da Constituição na vida das pessoas. Então, vamos lá. Existe uma estrutura também relevante que é uma pirâmide, a gente chama de pirâmide de Kelsen, tá? Essa pirâmide, Kelsen foi um doutrinador, um estudioso, e quando Kelsen pensou nessa ideia de ordenamento, ou seja, de ordenação, de estruturação, ele pensou exatamente isso. Ele pensou que eu vou ter regras gerais, regras maiores, regras com mais peso dentro do direito constitucional, que seria o topo da pirâmide. E que depois eu teria outras leis, leis federais, leis estaduais, que seriam leis que estariam na base da pirâmide, ok? Então, o direito constitucional, ele vai ter regras gerais, mas ele também vai trazer regras mais importantes, porque essa ideia de pirâmide é uma ideia de sobreposição mesmo. O que está em cima tem que sobrepor ao que está embaixo. E isso faz com que o sistema tenha coerência, porque se eu tenho uma regra geral que proíbe o confisco dentro da Constituição, ou seja, uma regra geral que fala é proibido qualquer norma que vá confiscar patrimônio. O confisco é uma orientação, a regra do não confisco, né? É uma orientação ao direito tributário, porque eu não posso, nem União, nem Estado, nem Distrito Federal, nem município, eu não posso criar um tributo que vai levar ao confisco do patrimônio do contribuinte. Então, essas noções constitucionais, elas são essenciais. É por isso que a Constituição, ela vai trazer o que a gente chama de direitos fundamentais, está aí no item 2. Ela protege direitos fundamentais, que são regras gerais, regras obrigatórias, e que vão garantir a estabilidade desse sistema que é o ordenamento jurídico. A Constituição, obviamente, ela não traz só isso. Ela vai trazer também algumas regras específicas para estruturar o próprio Estado. Eu vou ter a previsão de que eu vou ter no Congresso Nacional Legislativo, eu vou ter a previsão de que eu vou ter no Congresso Nacional, que eu vou ter no sistema do Executivo, que eu vou ter a União. Então, essas noções, esses termos, o que está presente em cada um, União, Estado, Distrito Federal e municípios, como eles devem se portar, a presença do Supremo Tribunal Federal. Então, toda essa organização estatal, ela vai estar trazida na Constituição. Princípios constitucionais. Então, princípio da isonomia, princípio do respeito à vida, da proteção dos dados pessoais. Então, eu vou ter esses princípios que são regras gerais que vão auxiliar. Eu vou ter toda a estrutura de governo que vai auxiliar. E eu vou ter algumas regras específicas da Constituição, sobretudo no que toca ao direito público, que eu falei lá atrás. Por quê? Porque o direito público, ele vai trazer aquela relação pendular que eu falei, do Estado como maior presença, mas eu não posso transformar o Estado em um ditador. Então, quem vai trazer as orientações para que isso não aconteça é o direito constitucional. É por isso que a gente fala que ele fornece diretrizes para a justiça. O direito constitucional, então, ele é importante, tanto para a definição de limites da atuação do Estado, como para a definição de proteção do cidadão. Eu preciso, então, do direito constitucional para que ele dê a medida exata de como deve funcionar os atos de governo, os atos tributários, as leis tributárias, as leis civis, as leis processuais, as leis penais, sobretudo as leis penais. Então, o meu direito constitucional vai ser sempre aquele topo da pirâmide e ele precisa organizar e coordenar todas as relações jurídicas mais relevantes, principalmente as relações de direito público.
E aí a gente entra conhecendo, então, essa estrutura, entendendo que eu tenho direito público, direito privado, fontes específicas que precisam ser seguidas, e um direito constitucional mais geral, que vai trazer essa estrutura, que vai delimitar, que vai melhorar aquela relação para que não se torne uma relação o quê? Uma relação agressiva, uma relação violenta. Eu passo, finalmente, para o entendimento do direito tributário. Mas aí é importante que a gente traga o conceito de direito financeiro aqui. Por quê? Porque o direito tributário, ele é muito similar à noção de direito tributário, ele está muito próximo à noção de direito financeiro. É por isso que a gente precisa separar o joio do trigo, para que vocês consigam perceber que vai existir regras específicas que são do direito financeiro, regras específicas que são do direito tributário. A ideia, geralmente, é que essas regras, inclusive, são regras próprias e que elas vão nortear todas as relações, tanto do direito financeiro como do direito tributário. E que também eu vou ter regras gerais nesse sistema. Igual o direito constitucional traz regras gerais, esses subsistemas, né, porque são normas também, é possível que eu tenha normas de direito tributário na Constituição, então elas passam a ser normas constitucionais, mas de natureza tributária, eu vou ter, mesmo na legislação infraconstitucional, eu vou trazer também regras gerais para fins de interpretação. Gente, se o direito não tem razões universais, ele vai corromper aquilo que a gente falou lá atrás, que é a ideia de evolução, a ideia de ciência. Então, eu vou ter regras gerais aqui também. E eu vou definir a partir dos conceitos de direito financeiro e direito tributário. Então, vamos lá. O direito tributário, eu vou pedir licença para ler essa parte aqui, é um ramo do direito que se concentra na regulamentação dos tributos. A ideia de ramo é justamente uma ideia de classificação, tá? Esse ramo que vai regular os tributos, ele vai regular de que forma? Ele vai definir quais são os tributos. É possível que surjam tributos depois? Claro que é possível. A gente discute aí o quê? Os tributos, o imposto sobre grandes fortunas, não é? Ele ainda não existe. É possível que ele exista depois? Sim. Mas para ele existir, ele vai ter que ter uma previsão constitucional também. A forma de tributação, a estrutura de tributação já está toda pronta. Não é à toa que eu tenho os 4 tipos de tributo: impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios. Isso já vem previsto na Constituição. Eu não posso criar um novo tributo. Eu posso criar subespécies que eu vou ter que incluir dentro dos impostos, taxas, contribuições de melhoria e empréstimos compulsórios. Ou seja, percebam como a Constituição é que trouxe essa limitação. Eu não vou ter criação de impostos loucos, de contribuições sem qualquer rastro. Tudo vai ter que ter previsão na Constituição. E a reforma tributária que se deu recentemente, ela também, percebam como a relação jurídica é uma relação que, de fato, ela tem que trazer previsibilidade e segurança. Essa reforma, ela não entra em vigor imediatamente. Inclusive, para as relações pretéritas, é preciso conhecer a estrutura antiga. A gente vai ficar aí muitos anos ainda na estrutura antiga até, de fato, se começar a discutir apenas o que foi feito de novo na reforma tributária. E aí, gente, até a divisão, a separação do que se arrecada com o direito tributário já vem trazido na Constituição. O direito tributário, então, é um dos ramos que eu tenho maior controle constitucional. Porque o direito civil, ele não tem tanta regulamentação constitucional, justamente porque faz parte do direito privado. É por isso que aquela classificação é extremamente importante para fins de interpretação aqui. Ou seja, tudo que eu estou falando lá de classificação, desde o início, é relevante para que vocês cheguem e compreendam como vocês vão trabalhar com o direito tributário, como operadores do direito tributário, na prática, vislumbrarem o direito tributário. Então, ele vai regulamentar os tributos. O que são esses tributos? O tributo é um pagamento obrigatório feito pelo cidadão ao Estado, cidadão ou empresas, né, ao Estado, justamente para financiar
todas as atividades estatais, como saúde, educação e segurança. Só que o direito tributário, gente, que vai definir os tributos, quem deve se pagar o tributo e em qual circunstância eu devo fazer o pagamento do tributo. O direito tributário, então, ele vai trazer conceitos como os tributos. A gente sabe que existem esses 4, impostos, taxas, contribuições de melhoria e empréstimos compulsórios. Obviamente, a gente vai ver especificamente cada um deles. Então, existem os tributos, os sujeitos. Quem é o contribuinte? Existe no direito tributário, a gente vai ver isso também, a figura, então, do contribuinte, mas existe a figura do responsável tributário, que apesar de não ser naquela relação jurídica quem vai pagar, ele vai assumir aquele valor. Por quê? A regra é que o contribuinte seja tributado, mas em algumas relações jurídicas eu vou pôr um responsável para fazer o pagamento justamente para fins de controle. Nanube, dá um exemplo para a gente entender isso daqui. Alguns exemplos, como por exemplo, concessionárias e fábricas montadoras. O ICMS, ele vai incidir, às vezes, lá na montadora para cobrar o quê? Para cobrar um carro que é vendido pela concessionária. Isso é para fins de Estado. E aí, apesar de eu ter a concessionária como a contribuinte, ou seja, o tributo era dela, apesar disso, eu coloco um outro sujeito como responsável tributário, que é a montadora, para fins do quê? De controle, de organização, de maior o quê? Fiscalização pelo Estado. Então, quem vai ser o sujeito contribuinte e até o sujeito ativo, né? Quem pode tributar. Eu não admito, por exemplo, que um município crie um tributo rural. O imposto rural é cobrado pela União. Então, até essa definição do limite de atuação de cada um vai vir pelo direito tributário, sobretudo pelo direito constitucional. Fato gerador. Qual que é essa concepção da ANBIL? O que é o fato gerador? É o fato da vida que gera a obrigação de tributar. Eu tenho um imóvel, eu tenho a obrigação de pagar o IPTU. Eu tenho um carro, eu passo a ter a obrigação de pagar o IPVA. O fato gerador é a propriedade. Então, a gente vai vislumbrar também quais são os fatos geradores de tributo no direito tributário. Eu tenho ainda a noção de base de cálculo e alíquota, que também vem definida em lei. Alíquotas como, por exemplo, 27,5% no imposto de renda, alíquotas outras menores. Essas alíquotas, então, vêm definidas na legislação. E, por fim, eu tenho a obrigação tributária, que também vai vir definida no direito tributário. O que é essa obrigação tributária? É, de fato, a obrigação de pagamento. Só que ela vai ser sempre uma obrigação que é fatiada para fins de compreensão. A obrigação tributária, então, precisa vir fatiada para fins de compreensão, e é por isso que a gente vai trazer todos esses conceitos, toda essa estrutura agora, desde a primeira aula, para que lá na frente vocês consigam perceber e identificar essa obrigação tributária, que é fatiada, que é ramificada, mas que vai auxiliar para fins de cálculo, enfim, para quando vocês estiverem na atividade na ativa. Isenções e incentivos. A gente tem que entender que isenções e incentivos, gente, precisam vir de forma específica, essas isenções e esses incentivos, por lei. Por quê? O povo que tributa é o povo que isenta, tá? Então, a gente vai ter que lá na frente perceber, claro que vai ter, deve ser até um dos encontros mais finais, isenção e anistia, diferença entre esses termos. Isso tudo é relevante, sobretudo por quê? Porque eu estou falando de abrir mão de uma receita e esta receita, ela já veio definida por uma lei, eu só tributo por lei, tá? Ela vem definida por uma lei. Então, se eu vou retirar, também tem que ser por lei. E, por fim, compreender a concepção de processo administrativo tributário. Essa concepção de processo administrativo tributário, ela é importante porque para você também perceber que não é tudo que deságua no judiciário. Eu tenho um processo administrativo tributário que é feito pelo próprio ente tributante e que ele
vai trazer outros termos, como, por exemplo, lançamento, tá? Que são termos que a gente vai ver mais na frente, mas o processo administrativo tributário, ele também vai orientar a forma como aquele órgão deve tributar. Tudo isso, todos esses conceitos são fundamentais para que eu consiga entender como o direito tributário vai agir. E ramificar, separar esses conceitos é essencial para fins de quê? Para fins de lá na frente vocês conseguirem operar com o direito tributário. Bom, vou trazer alguns outros exemplos aqui para que fique mais claro essa relação jurídica tributária e essa estruturação. Pois bem, eu tenho um sítio. Ele está na divisa entre uma área rural e uma área urbana. Como que eu vou fazer a tributação? Eu recebo na minha casa um IPTU e um imposto rural para pagamento. Eu preciso, então, entender essa fatiação do direito tributário para eu compreender quem, de fato, pode me tributar. Então, eu vou primeiro ver a diferenciação dos tributos. Os dois é por propriedade imobiliária. Não me responde ainda. Por quê? Porque a propriedade imobiliária eu tenho. Os sujeitos. Quem está tributando o imposto rural é a União? Perfeito. Só a União que pode tributar. Então, ela me mandou lá a guia. Tá ok. Quem está tributando o imposto sobre o IPTU? Propriedade territorial urbana. É o município de Belo Horizonte? Ok. Então, os sujeitos estão corretos. Fato gerador é justamente a propriedade. Eu tenho a propriedade, tenho o fato gerador. Analisar se as bases de cálculo e alíquota estão respeitando a legislação. Ok, eu tenho uma obrigação tributária. Existe alguma isenção ou incentivo? Em diversos municípios eu tenho isenção e incentivo. Existe alguma isenção e incentivo? Não, não existe. Então, de fato, a princípio, ambos poderiam me tributar. Só que aí eu vou analisar dentro do processo administrativo tributário e lá eu vou ter a questão da região, a definição de limites. Quando isto acontece, ou seja, quando eu vou no processo administrativo tributário e aí eu vejo se de fato aquela área faz parte do município de Belo Horizonte ou está fora do município de Belo Horizonte, eu consigo resolver o problema da relação jurídica tributária. É por isso que essa divisão, portanto, é extremamente importante. Um outro exemplo. Eu presto um determinado serviço, mas tem serviços que a gente não sabe se de fato aquilo é efetivamente um serviço, se aquilo é uma mercadoria. Então, eu posso ter situações em que eu não sei se eu tenho que pagar o ISS ou o ICMS. E eu vou ter, tanto na lei do ISS, que é um tributo municipal, como na lei do ICMS, que é um tributo estadual, exemplos de relações. Mas a gente consegue perceber que, por exemplo, um coach, a gente fica até um pouco na dúvida. As relações jurídicas hoje na seara digital são as mais complexas, tá? Para a gente averiguar se de fato aquilo é uma prestação de serviço ou se aquilo é um produto que está sendo entregue. Então, é por isso, ou às vezes até os dois. É por isso, no direito tributário, eu nunca vou ter os dois, tá? Para a mesma relação jurídica. É por isso que eu vou ter que analisar o quê? Efetivamente, quais são os tributos? ICMS e ISS. Sujeitos da relação jurídica. Quem está tributando corretamente, ou seja, é o Estado que está tributando o ICMS, é o município que está tributando o ISS. Beleza. Fato gerador. O fato gerador é a prestação de serviço ou a circulação de mercadoria. O que eu estou vivenciando naquele momento para fins de ser tributado é a prestação de um serviço ou a circulação de uma mercadoria. A legislação vai trazer e vai me orientar. Mas percebam que já nesse caso, eu não resolvo por uma questão territorial. Eu resolvo pelo quê? Eu resolvo pelo fato gerador. Eu vou ter que identificar o fato gerador. E aí eu vou entender qual que é o tipo de tributação. Se eu tiver também falando de uma tributação de uma empresa que é do Simples Nacional. O Simples Nacional, ele tem o quê? A própria estruturação dele tem um incentivo.
E aí eu preciso avaliar se aquela empresa enquadra no Simples para que ela faça parte daqueles benefícios específicos. Então, essa estruturação tributária vai ser relevante para que eu consiga entender o sistema e separar joio de trigo. E aí, a gente entra agora no conceito de direito financeiro. Por quê? O direito financeiro sempre acompanha o direito tributário. E eu vou precisar fazer essa separação de direito financeiro com direito tributário, sobretudo por quê? Porque o que é arrecadado em um é gasto no outro. E a forma de gasto no outro, ela também é definida. Como assim é definida? Constitucionalmente, então o direito financeiro, ele é um ramo do direito público, constitucionalmente eu vou ter a noção de orçamento público, emissão de moeda, controle de gasto, toda aquela regulamentação de recursos públicos, arrecadação, aplicação e controle, constitucionalmente vem definido na forma que vai se estruturar. O direito financeiro, então, o direito tributário é arrecadação. Já o direito financeiro vai ser essa atividade financeira do Estado, ou seja, como vai se dar essa gestão dos recursos públicos, esse controle de recursos públicos. E aí, por isso, eu tenho alguns conceitos, alguns temas que são específicos do direito financeiro que vocês não podem confundir com o direito tributário, por isso que é importante compreender mais mesmo para poder separar. Orçamento público. O que é orçamento público? O orçamento público é uma ferramenta chave do direito financeiro, ela que estabelece, o orçamento público que estabelece a forma que vai ser gasto aquele dinheiro que foi arrecadado, tanto em educação, saúde, infraestrutura, enfim. Aqui eu tenho lei de responsabilidade fiscal, por exemplo. A lei de responsabilidade fiscal traz limites para gastos nessa área. E apesar do nome dela, lei de responsabilidade fiscal, alguém pode pensar que ela incluiria onde? Que ela incluiria nas regras de direito tributário, mas não, ela está no direito financeiro. Emissão de moeda. O direito financeiro também regula essas noções de inflação, garantir estabilidade econômica, mas vejam bem, uma das formas de se garantir essa estabilidade econômica é justamente pelo direito tributário. Existem impostos que são específicos e eles têm uma atuação tão determinante na economia que o governo mexe com eles justamente para ter estabilidade econômica. Por exemplo, imposto de importação e exportação. Para fins, então, de incentivo do agro, incentivo da indústria, o governo ele consegue mexer na forma como vai ser tributado, até mais facilmente, a Constituição faz isso de forma proposital, ela permite que para imposto de importação e exportação eu tenha, então, essa facilitação, justamente para essa estabilidade econômica. Então, a estabilidade econômica ela é um estudo típico do direito financeiro, mas o direito tributário dá esse auxílio, mas não podemos confundir também. E a noção de controle de gastos públicos também vem pelo direito financeiro. Em resumo, esse direito financeiro, então, ele vai lidar com a gestão das finanças públicas, incluindo planejamento, controle de gasto, e já o direito tributário, ele vai ser uma sub-área que até apoia o direito financeiro, mas vai tratar especificamente da regulação de tributos, impostos, contribuição de melhoria, taxa, tá? Esses tributos, então, eles são já do direito tributário e a forma como eles vão ser organizados é do direito tributário. Finalizando aqui, a gente conseguiu entender por que o direito é uma ciência jurídica e por que precisa ser uma ciência jurídica. Por que ele vem estruturado em razões universais para fim de que seja perene, para fim de que seja lógico, para fim de que seja racional, para fim de que seja, então, ciência. Ele é estruturado, ele tem classificações. Entender a principal classificação do direito, que é entre direito público e direito privado. E é uma classificação que vai te ajudar a interpretar. Ou seja, quando você entende que o direito público não está só porque há uma participação estatal, mas você percebe que eu tenho, além da presença forte do Estado, uma presença, então, pendular, mais verticalizada, eu tenho interesses públicos aqui. Já o direito privado, eu posso até ter a presença do Estado, como no contrato de aluguel, por exemplo, mas é uma relação horizontal, é uma relação em que eu tenho interesse privado, tá? Perceber
quais são as fontes do direito, ou seja, onde eu vou beber, onde eu vou buscar as normas, e eu tenho como fonte não só as leis, eu tenho as leis como fontes primárias, mas eu tenho também jurisprudência, doutrina, até costume como fonte do direito, então tudo isso é importante. Caracterizar essas fontes para perceber justamente qual fonte é mais importante, e aí a gente entra na ideia da pirâmide de Kelsen, que eu comentei com vocês, a noção de que as regras, as leis, elas são de fato mais relevantes. Quando eu tenho lei, obrigatoriamente eu não vou usar um costume, eu não vou usar uma doutrina, enfim, e que dentro dessa estrutura normativa, o direito constitucional, ele é o topo da pirâmide, que o direito constitucional ele acaba trazendo previsões de diversos ramos e por ser, o direito tributário, um ramo do direito público, muita coisa do direito tributário vai estar na Constituição, principalmente a regulamentação dessa estrutura fatiada que a gente acabou de ver hoje, sujeitos, base legal, fato gerador, alíquota, todas essas lógicas, então, para o processo administrativo tributário, tudo isso vem também trazido pelo direito constitucional, claro que de uma maneira mais simplificada, mais genérica, mas também vem. E, por fim, entender o conceito e a abrangência do direito tributário, ou seja, entender onde é que eu vou ter compatibilidade entre dois sistemas, porque são dois ramos do direito que caminham juntos, mas em determinadas situações eu vou estar lidando só com direito tributário, eu vou estar trabalhando só com direito tributário e em outras só com direito financeiro. Então, se eu estiver falando de regulamentação tributária, ok, eu estou no direito tributário. Se eu estiver falando de formas de arrecadação e distribuição de receita tributária, eu já estou distribuição para fim de gasto, tá? Já para utilização com a saúde, com a educação, porque o direito tributário, ele vai trazer os percentuais de participação, por exemplo, no IPVA de cada um dos entes. Então, essa que é a brincadeira, é saber separar direito financeiro e direito tributário. Danúbia, Então, eu não tudo entendi isso essa parte é que você falou sobre o extremamente IPVA. relevante para a gente entender Danúbia, esse estudo aqui. Danúbia, tá me ouvindo? Bom, acho que eu voltei aqui, conseguem me ver? Eu estou te vendo, você está me ouvindo? Danúbia, Eu vou ter que aumentar o volume aqui, peraí. Eu não consigo. Danúbia, Não posso mexer no volume. Não sei, não. Deixa eu ver aqui no celular. Danúbia, Pronto. tá me ouvindo? No celular eu não estou conseguindo ouvir. Vou escrever, Danúbia. Eu ver aqui se eu consigo, eu vou tentar de novo. Vamos ver? Danúbia, tá me ouvindo Pode falar, agora? Adriana. Não, porque você falou uma parte aí do IPVA, que cada um vem lá, eu não entendi direito essa parte, falando dos entes, eu não entendi isso. Então, vamos lá. Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Então, vamos entender. É porque eu estou tendo o meu próprio retorno. Peraí. Tire isso. Vou ter que fazer assim. Ainda tá me ouvindo? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Ótimo. Como que funciona essa estruturação de entes? Quem são os entes? União, estados, Distrito Federal e município. Ah, tá. É necessário separar para justamente você não sofrer o quê? O confisco. Porque se você for tributado por vários entes para a mesma relação jurídica, para o mesmo fato gerador, a sua tributação ela é ilegal. É por isso que a gente fala que se proíbe bitributação. Então, por que eu tenho que estruturar qual ente que de fato vai me tributar?
sob o risco da bitributação. E essa estruturação, ela acaba sendo uma estruturação que não é definida apenas como o ente tal que tributa o imposto tal, ou o ente tal que tributa o imposto tal. Todos aqueles conceitos fatiados é que vão me orientar quem de fato deve me tributar. Porque na prática, Adriana, a gente se depara com situações que a gente fala assim, isso aqui é um tributo que deveria vir pelo município ou pelo Estado? E os dois tributam. Claro. Então, eu preciso do profissional para interpretar e defender que aquilo ali não deve ser tributado por um deles, sob pena, então, de ter essa bitributação. Então, essa separação dos entes é nesse sentido. Deu para entender? Não, agora sim, deu para entender, sim. Deu para entender. É porque Então. eu fui ler, eu não posso fazer muita coisa. A cabeça não anda boa. Eu fui ler o que estava escrito e você falando, eu me perdi. Mas agora deu para entender. Eu também achei bem interessante quando você falou sobre, às vezes, a gente fica em dúvida se tributa com ICMS ou com ISS. Eu tenho um caso assim que todas as vezes eu faço compras para uma empresa e aí a gente compra muito licença de software. E elas nunca são físicas. Aí eu fico assim, gente, a gente compra ela como material e na hora de pagar, a gente paga como serviço. Exatamente. Aí eu fico, toda vez eu falo, gente, isso vai ser serviço, vocês lembrem disso aí, que não vai ser, a gente vai ter que fazer medição disso aí. Aí, isso daí, realmente, assim, tem hora que eu fico assim, eu não consigo entender, por que já não coloca a coisa como serviço? É porque o direito digital está atrasado. Ah, Infelizmente. Existe uma teoria que chama Síndrome de Benjamin Button. E é sério. esse filme é ótimo. Ela está no direito digital. Olha só. E é a minha matéria mais de estudo hoje. Ah, E aí é um problemão. pois é. A gente tem hora que a gente realmente fica assim, dá um nó na cabeça da gente. Eu estou sempre comprando, estou sempre comprando, estou sempre com dúvida. Estou sempre com dúvida. Agora acho que eu vou tirar essa dúvida. E eu acho que às vezes você pode fazer uma consulta, sabia? Muitas vezes as empresas consultam a fazenda, o físico. Ah, tá. Uma boa. Uma boa. Tem contadores que fazem isso. E É ajuda bem. verdade. Mas aí já entra no outro ramo, lá a empresa é muito grande, e aí a gente, como se diz, cada um tem que ficar no seu quadrado. O seu, né? Mas é bom, é bom. Mas tá Pois certo. Olha, eu vou agradecer, porque eu tenho outra aula agora. Foi muito bom participar da sua aula, gostei bastante. Obrigada. Vou aguardar as próximas. Vou Bom, eu também gostei muito. dedicar um pouquinho aí. Eu Porque a gostei muito. administração, Só ela peço pega... desculpa, porque eu me atrapalhei hoje na parte tecnológica. mas você viu que deu certinho o horário, né? Deu certinho. Verdade. Você passou o seu recado dentro do horário, certinho. Que Muito bom. bom, viu? Muito obrigada. Até a próxima. Com Até. Bom Deus. final de semana, tá? Bom fim de semana. Até Tchau. mais. Tchau.